até que ponto a gente... Porque em 2018, na eleição, foi até mais forte do que agora, né? Aquele temor, pô, se o Lula virar presidente, nós vamos virar um comunismo e tal. E até que ponto o Brasil ainda corre esse risco, lembrando que a gente tem hoje um ministro que está numa instância superior, né? Que ele, assim, é comunista. E até que ponto a gente corre esse risco de virar um país comunista e se ainda há espaço para novos países virarem comunistas no mundo atual? No mundo, sim. No mundo, eu acho que sim. No Brasil, eu acho muito difícil. Virar comunista no sentido soviético da palavra, eu acho muito difícil. Ou no sentido da Venezuela? No sentido da Venezuela, Eduardo? Eu acho que seria mais no sentido... A minha pergunta é mais no sentido soviético mesmo, com aquele... Porque é gerado um temor, né, muito grande, até por parte mais extrema da direita, sobre isso. Eu tenho um exemplo prático aqui no nosso estúdio, né? Uma pessoa que trabalhava comigo aqui, descendente de japoneses, ele foi embora pro Japão, quando o Lula ganhou, com medo da gente virar um país comunista. Ele voltou agora, que lá tá pior que aqui, e ele falou, nossa, não era aquilo que a gente imaginava, né? Entendeu? Por que você acha que o Brasil não corre esse risco? Eu acho que o Brasil não corre esse risco porque existem instituições que não aceitariam, inclusive a imprensa. Tá? A imprensa é esquerdista, mas a imprensa, ela é... Tanto a imprensa quanto as universidades, os professores da universidade, eles têm, eu acho, tá, minha opinião, uma ilusão. Tudo isso que eu falei aqui sobre a União Soviética é fruto de livros que eu li. A maioria desses livros são estrangeiros, tá? Escritos ou em inglês ou em outras línguas, espanhol, francês, mas esses livros não são publicados aqui, tá? Seja porque a maioria das nossas editoras os donos são de esquerda e não tem interesse em publicar isso, ou seja porque o público de direita lê muito pouco também sobre história, né? E se você publicar esses livros, você dificilmente vai vender, né? Se os autores forem desconhecidos, né? Agora, você pega uma Anne Applebaum, por exemplo... essa fez um trabalho muito importante. É, muito importante. Então, assim, você tem editoras aqui no Brasil interessadas em publicar porque ela foi best-seller no exterior, né? Agora, tem muitos livros importantes que falam, que levantam pesquisas que são muito relevantes para a historiografia sobre a União Soviética, que não são e não vão ser publicados aqui no Brasil, dificilmente. Ou você sabe falar inglês ou você está perdido, você não vai ter acesso a isso. O meu canal, o Manual de História, inclusive, ele tenta preencher essa lacuna, que eu vou pegar autores estrangeiros e vou fazer vídeos para mostrar o que esses caras falam, né? Os meus vídeos, eles se parecem, não tem pretensão de ser, mas se parecem com artigos científicos, né? Porque tudo que eu falo ali, tudo que eu afirmo, na sequência vem uma fonte de um autor que sustenta o que eu estou falando. Você fez isso de forma bem clara na África, né? No vídeo da África. Que aliás ficou excelente, parabéns. Obrigado, valeu. Mas ainda respondendo a sua pergunta, eu acho que os professores universitários, intelectuais, artistas no Brasil não sabem de nada disso. Não sabem disso que eu falo no meu canal, ou que eu falei aqui nessa conversa de podcast. Não sabem desses horrores absurdos. Eles têm uma ideia, mas ela é mais floreada do que aconteceu. Aconteceu alguns abusos, mas foi pontual, foi pouca coisa, não foi tanta coisa assim. Alguns são cínicos, né? Mas assim, eles acham que o comunismo ele vai levar a o comunismo, tá? Não o socialismo, vai levar a uma situação melhor do que o capitalismo, tá? Tem muito intelectual que fala assim, o pior comunismo é melhor que o melhor capitalismo, né? Assim, eu não consigo entender como é que a Coreia do Sul, Coreia do Norte, possa ser em algum sentido melhor que a Coreia do Sul, né? Ou a Alemanha Oriental possa ter sido em algum sentido mais justa, humana do que a Alemanha Ocidental. Desculpa, sabe assim, isso é cinismo, né?
Agora, no Brasil tem muita desinformação. Na Europa o pessoal sabe o que foi o comunismo. Tem um europeu que vê meus vídeos e fala assim, você tá brincando que no Brasil o pessoal acha essa bobagem, ainda o marxismo tem força? Você tá brincando. Sabe, aqui, quando o cara fala que é marxista, ele vira chacota. Sabe, ele é tratado como uma pessoa de inteligência inferior. Porque assim, sabe-se o quanto esse negócio foi nefasto e foi construído só para beneficiar a cúpula do governo. É só isso, né? Mas no Brasil existem ingênuos que acreditam nisso, acreditam ou no comunismo ou no socialismo, que vai melhorar, que vai ser mais justo, que vai ser mais humano. Mas ainda assim, eu não acho que é suficiente, porque se você começa a levar para o comunismo, de fato, essas pessoas vão começar a sofrer, seja com cerceamento da liberdade de expressão, né? A imprensa. Quando a imprensa começa a ser cerceada, né, seja pelo Supremo, seja por qualquer outro órgão, começa a achar ruim, né? Eles começam a achar ruim e começam a falar mal. Então é assim, eles querem que a oposição, aqueles partidos que eles não gostam, sejam censurados. Agora eles não podem. Eu não. Exatamente. Então assim, apesar disso, eu acho que a imprensa seria a primeira a se colocar contra. Muitos iam morrer, é óbvio, ou iam ser presos, né? Mas mesmo juízes no país, o Supremo não domina tudo, né? Assim, você tem cortes no Brasil que atuam pensando em defender a lei, né? Ainda que o cara seja de esquerda ou não, né? Ele quer defender a lei. Então, assim, o Brasil é muito grande, tem muitas instituições, sejam instituições públicas ou privadas, né? A OAB é meio de esquerda? Mas não é só gente de esquerda. Então, assim, se a coisa começa a pegar pesado mesmo para ir para um caminho de comunismo, as pessoas vão se levantar e vão derrubar, porque são poucas as pessoas que querem um regime desse tipo aqui no Brasil. São pouquíssimas, né? Vamos falar de web comunistas. Como é que chama o grupo do... A Soberana? A Soberana, né? É um grupo pequeniníssimo, né? Vamos ver, assim, partidos realmente socialistas no sentido bolchevique da palavra, assim, no Brasil, eles não têm voto. É o PCO, o PSTU. O PSTU é trotskista, né? Entre eles também brigam, não se entende, porque né? o PSTU é trotskista, né? O Ian Neves fala mal do PCO e fala, isso aí é socialismo, é comunismo para burguês. Eles falam entre si, eles querem se acusar daquilo que eles não gostam, eles chamam de burguês, né? O cara pode ser marxista e pode falar, não, se eu chegar no poder eu vou matar todo burguês. Você é de direita, porque você não defende aquilo que eu defendo. Eles são assim, eles não se entendem. Então, assim, ir para um socialismo, sim, ir para um socialismo moderado, meio democrático, meio autoritário, meio com alguma censura e tudo mais, isso a gente corre o risco, sim, da coisa piorar e virar o que foi a Argentina até pouco tempo atrás, ou chegar perto de uma Venezuela, chegar perto, sim. Virar exatamente o que a Venezuela é hoje, eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Eduardo, última pergunta. Vamos lá. Nós temos aqui só um comentário rápido que o pessoal do chat estava pedindo um debate seu contra o Loconte. Não existe a possibilidade, tá? Eu vou explicar. Nem com ele, nem com qualquer outra pessoa. Eu não tenho saúde emocional para debate. Eu não consigo conversar com pessoas que simplesmente não estão preocupadas com os fatos. Sabe, com pessoas que falam uma coisa e 2 segundos depois falam, eu não disse isso. Sabe, quando você pega ela em contradição, a pessoa vira... E assim, se você pegar o Loconte, você vai ver que ele fez isso em vários debates. Tá? Eu não tenho saúde emocional para lidar com pessoas que não têm nenhum compromisso com a sua palavra, inclusive, entendeu? Eu não queria fazer nenhuma crítica a ele aqui, mas assim... Não é possível fazer um debate com uma pessoa que mente a cada minuto do que ela fala. Não é possível.
Não existe debate. A pessoa vai falar o que é conveniente para ela naquela pergunta e depois vai falar o oposto. Ah, mas você pode pegar uma contradição e expor a pessoa. Tem que estar calmo para fazer isso. E eu sou uma pessoa passional. Eu posso transmitir nos meus vídeos uma ideia de que eu sou calmo porque eu estou gravando em casa, né? Eu escrevi um roteiro, eu leio esse roteiro e eu falo de forma tranquila. Eu tento falar de forma... Eu não tenho uma dicção tão boa, então eu procuro falar de forma pausada para que essa dicção não atrapalhe o entendimento das pessoas que vão assistir o vídeo. Mas eu não sou exatamente uma pessoa calma para lidar com quem mente. Então, assim, além do que, eu não acho que isso ia ter benefício, assim, sabe? As pessoas que seguem ele e acreditam no que ele fala vão continuar seguindo e acreditando no que ele fala, por mais bobagem que ele fale, porque assim, eu assisti alguns dos debates que ele fez nos últimos meses e assim, ele só passa aperto. As pessoas colocam ele em contradição. Ele disse que é socialista, recentemente ele admitiu que é socialista e disse que ele defende a cultura woke. E num debate com o Miorin falou assim, tá, me explica o que é a cultura woke. Ele deu uma definição e o Miorin falou assim, não é isso. Ele não sabia o que responder, riu, ficou sem graça e falou, eu achava que era. Ou seja, como é que uma pessoa diz que defende uma ideologia e ele nem sabe o que é essa ideologia que ele está defendendo? Ou seja, ele não estuda nem aquilo que ele acredita. Então, como é que ele vai querer debater com uma pessoa que pensa o oposto dele? Ele estuda os autores que pensam o oposto dele? Desculpa. Não tem a possibilidade. Para mim, seria uma perda de tempo. Sabe? Se fosse pelo menos uma pessoa mais preparada, que tivesse mais leitura e tudo mais, tá? Desculpa, eu não queria ofender ninguém aqui, mas realmente aquele vídeo que o Loconte fez me deixou realmente alterado. Aquilo ali não se faz, né? O que ele fez foi um clickbait bobinho e infantil, e isso não se faz. Mais alguma última, então, Eduardo? Dá tempo? Sim. A última pergunta é mais ou menos parecida com aquela anterior, só que agora, ao invés do comunismo, qual a pior mentira sobre a União Soviética? Contra a União Soviética ou o que ela fez a respeito de si mesma? Sobre ela, né? Aqui está qual a pior mentira sobre a União Soviética. Acho que é sobre ela em si, né? Talvez assim, se ela foi uma potência militar, de fato... Foi uma potência militar. Então, dizer que a União Soviética não foi, dizer que ela não foi uma potência espacial, tecnológica, ela foi. Apesar de que ela fez isso a partir de espionagem industrial. Isso né? É importante falar. Você tinha, sim, cientistas de ponta lá, mas esses cientistas não podiam fazer testes e desenvolver suas próprias ideias. O que eles faziam é pegar relatórios de espiões soviéticos que estavam no Ocidente, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Eles tiravam cópias desses documentos que estavam sendo desenvolvidos, como o projeto da bomba atômica e outras coisas. A bomba atômica foi de espiões, né? Um casal, né? Como é que eles chamam? Jules e a... Ethel e Julie, não era? Eu não lembro. Eu não lembro o nome dos... Eu tenho dificuldade para lembrar nomes. Foi um casal de espiões que vendeu o segredo para a União Soviética. O que acontece é que, assim... o que a União Soviética teve que fazer para ser essa potência militar, né? Assim... E espacial, né? Ela teve que deixar de alimentar a sua população, né? A primeira coisa, né? Deixar a população com moradias precárias. Então a União Soviética produzia muitos alimentos, produzia bastante. Só que esses alimentos eram vendidos para o exterior para ganhar dinheiro em moeda forte, né? Estrangeira. E esse dinheiro era investido mais em armamento, em armas nucleares, em tanques de guerra, em aviões, do que em dar sustento para a população, em fazer o básico para a população. Eles não fizeram o básico, né? Saúde era uma porcaria.
O investimento em saúde, os hospitais estavam sempre caindo aos pedaços. Nos anos 50... A expectativa de vida caiu na União Soviética, enquanto o resto do mundo estava aumentando. Verdade. Nos anos 50, os hospitais soviéticos ainda tinha construções de hospitais que era da época do Império. Olha, né? Que coisa... Assim, construiu-se poucos hospitais, as seringas eram reutilizadas e foram reutilizadas até os anos 80. Sabe, assim, isso também aconteceu aqui no Brasil. Verdade, culpa do governo. Assim como foi na União Soviética. Porque não quer gastar dinheiro com material descartável, porque não quer... Assim, isso aconteceu no Brasil, mas no Ocidente, de um modo geral, nos países ricos, eles sabiam que isso aí gerava muitas doenças. E isso foi motivo de muitas doenças que teve na União Soviética nos anos 60, 70, epidemias de hepatite, né, que aconteceram porque as pessoas reutilizavam as seringas, né. Nas áreas rurais, que era a maior parte dos hospitais, assim, você não tinha água aquecida, então assim, chegava inverno, você não tinha água, congelava, você ia abrir ali a torneira, estava congelada, porque não tinha aquecimento, não tinha... Então assim, você não tinha como lavar a mão, o médico não tinha como lavar a mão para pegar, ou para fazer uma cirurgia, ou para pegar num paciente. Assim, era um negócio desastroso. Logo que os comunistas chegaram no poder, a primeira coisa que eles fizeram vamos reduzir o tempo de estudo para você virar médico. 6 anos? Não, 4 anos. Em algumas regiões, 3 anos e meio é suficiente. Né? Mas então de repente ficou intenso e eles vão passar a estudar mais horas. Não. Os cursos viraram um curso técnico. Os médicos viraram técnicos, tá? Os cursos não eram mais de aprofundar e entender os problemas e a causa e o corpo humano e entender a anatomia, entender a biologia do corpo humano, nada disso. Curso técnico. Você está com esse problema aqui de saúde? Toma esse remédio. Está com outro problema? Vou te dar uma injeção. É isso. Viraram técnicos. Desastre. Claro, isso com o tempo foi mudando e foi melhorando, né? Mas o investimento sempre foi baixo. Sempre foi baixo. Eles conseguiram sim aumentar muito o número de médicos por conta desse tipo de má qualidade, né? Esse tipo de formação de médico, você produziu médicos a rodo. Só que nos primeiros anos a maioria eram de analfabetos, eram operários e agricultores analfabetos que iam estudar medicina. Eles não tinham como fazer a prova. Então eles pediam ajuda para o colega. O colega lia a prova para ele responder. Né, se o colega ao lado soubesse ler e escrever. E era assim. E as provas existem documentos sobre isso. As provas foram facilitadas, simplificadas para mais pessoas poderem se formar. Para poder inflar os dados, médico, né? para eles eram obcecados com estatísticas e tudo. Quantidade era tudo dentro da União Soviética. Então eles aumentavam o número de médicos, pegavam lugares que eram casas, né, mansões antigamente. Vamos transformar isso aqui no hospital, mas não tem a estrutura adequada. Não tem problema, o importante é estar no dado, quantos hospitais, quantos médicos, quantos leitos e os números ficarem bem bonitos. É isso aí. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.